Eu escolhi um especificamente que mexeu bastante comigo e demorei para tomar uma decisão. Eu geralmente sou uma pessoa que não enrolo, sou muito decidida, muito segura. E dessa vez eu enrolei, eu não conseguia achar o caminho. Então é essa história que eu vou contar Tá. hoje. Oi, gente querida! Seja bem-vindo mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia. Você sabe como é aqui, né? Casos que merecem ser compartilhados. Nós temos hoje um muito especial para você. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, criadora da disciplina do equilíbrio. Nem autoritarismo e nem permissividade, hein? Como é que a gente faz para encontrar esse tal desse equilíbrio, gente? Vamos junto, porque tem um caminho aqui que ilumina as nossas vidas e que nos ajuda a viver uma vida de mais amor, menos trauma com as nossas crianças, não é? É isso que a gente precisa. E hoje eu tô aqui com uma pessoa super querida, de uma conversa ótima, um papo bom, que eu já tive o prazer de estar no lugar dela e ela aqui no meu lugar como host no podcast dela, uma colega, portanto, de profissão, né, de podcaster, que é a querida Naná Feller. Querida, gratidão sem limites por ter aceito esse convite. Estou muito feliz de estar nesse lugar, por mais que eu te falei que é diferente para mim. Tenho certeza que a gente vai trocar muito nessa busca sempre pelo equilíbrio. Lindeza. Obrigada pelo convite, Muito Isa. bom, tô feliz demais, demais. Você aceita tomar um chazinho? Eu aceito. Então vou te oferecer. Esse chazinho, aliás, é da nossa marca própria, que eu, como tea blender, assino. Então espero que você goste. Esse aqui é o Peace and Love. Eu já vi você várias vezes, né? Meu No Deus. Insta colocando. Então ainda bem que hoje eu vou provar. Que bom. Espero que você Gostoso. goste. Esse tem chá verde, maçã, morango, abacaxi e rosa mosqueta. Frutas, é um frutado, assim. Não dá pra sentir o gosto muito específico de nenhuma, mas ele vem esse, né? Espero que você goste. E Uma antes, delícia, um papo com chazinho. não é? Melhor coisa. Não é? Antes de você pôr na sua caneca, sente o cheiro. Eu vou colocar ele aqui, aí você Dá um sniff. Dá, vale a Vamos pena. lá. Enquanto eu sirvo, conta pra gente quem é Naná Feller. Bom, eu sou podcaster, estou podcaster. Eu apresento um podcast na Jovem Pan, o Super Mulheres Positivas. A proposta do podcast é ser um espaço afetivo e acolhedor para falar sobre parentalidade. Espero que as pessoas sintam, enfim, você foi uma personagem importantíssima pra gente. Deixa eu dar uma cheiradinha Isso, aqui. aproveite. Bom, sentiu Não é? a maçã. Gostoso, né? Delícia. Eu sou suspeita que eu tô falando de fio meu, mas enfim, é bom. E, enfim, o seu podcast no ano passado foi o nosso podcast mais escutado. É mesmo? Campeão. Campeão. Uau. Até um trecho que em algum momento a gente traz aqui para falar, mas foi um trecho super compartilhado. A ideia é isso, é trazer realmente vivências, experiências e o que eu trago no podcast, da minha parte, além de entrevistar especialistas, outras mães, são as minhas vivências. Então, hoje isso aqui, é muito legal. eu tô em casa para falar das minhas vivências dessa maternidade. Eu sou mãe do Nico e da Anne. O Nico tem 3 anos, a Anne tem 1 ano. Ainda estão no auge de todos os descobrires, né? E isso é o que me encanta, Isa. É muito legal. Olhar, a partir do momento que eu passei a estudar um pouco sobre parentalidade, viver ela, cada vez mais eu me encanto com esses cérebros que estão se formando, esses comportamentos, essas pessoinhas que estão se desenvolvendo. Então, tem sido honra, muito né? bom. É uma honra. É uma honra a gente presenciar de camarote, né? Eles se abrindo para o mundo, se descobrindo as coisas, as pessoas e tudo ao seu redor, Os né? interesses. É muito legal, né? Coisas que são tão diferentes de mim, outras que são heranças. Tão iguais. Então, é muito legal. tem sido muito bacana. Que lindo, ó, um brinde. Um Que brinde. você tá aqui. Volte sempre. Obrigada, Isa. Voltarei sempre, com Querida. certeza. Muito bom. Esperar um pouquinho, né? Talvez esteja quente demais agora. E deixar ele fazer, né, ó,
a infusão. Sim. Cada chá tem um tempo. Esse tem chá verde, então ele não pode ficar muito. Razão pela qual isso permanece aqui, que a hora que a gente vê que já tá uma corzinha boa, a gente já tira dali. Tá, eu vou seguir Se a sua linha aí. é A hora que você tirar, eu tiro o meu. Se a gente esquece, a gente fala, ai, não gostei, é meio amargo esse chá. Mas não é que o chá é amargo, é que a gente deixou passar tempo demais. Ficou demais. Ele é todo delicado, né? O chazinho tem seus segredos. Olha, é a estrela guia de tudo, né? Até de como tomar um bom chá. O chá tem uma história na minha vida, tá? Não vou me alongar aqui não, mas assim, ele mudou a minha vida. E uma das coisas que ele trouxe, e eu não comecei a tomar por isso, comecei a tomar por questões orgânicas. Mas uma das coisas que ele trouxe foi um convite à presença, sabe? Exatamente por isso. Se você tirar o olho, você, perdeu a mão, já não ficou como deveria. Se você esquecer dele aqui, a hora que você vai tomar já tá frio. Perdeu a temperatura boa. Se você tomar muito rápido, você queima a boca, ou ainda não tá... Então ele te convida, vem pra presença. Fica aqui comigo. É uma ferramenta. Aproveita e já faz um escaneamento aí. Como é que você tá, hein? Que legal. Você já parou pra se perceber hoje? Então ele faz isso comigo, entendeu? Uau. Por isso que eu tô levando pro mundo. É esse estilo de vida, ele chama I'm Tea, né? Welcome to my world. Tipo, bem-vindo ao meu mundo. Eu quero levar esse mundo do chá para as pessoas, sabe? Que às vezes a gente acha que já sabe, já conhece de chá, porque tomou hortelã, camomila, Sim. erva doce. E isso, na verdade, nem é chá. É infusão, mas não é chá. Chá é só o da planta Camellia sinensis. Outra coisa que eu aprendi que eu não sabia. Não, e sabe que você falando isso, às vezes a gente fica tanto buscando como criar novos hábitos, essas pequenas ferramentas que a gente coloca simples, nos cara. ajudam a encontrar, de Muito. repente, um caminho, né? Muito, Ó, muito. vou cogitar colocar esse hábito no meu dia a dia. Adoro. Muito bom. Antes da gente falar sério, embora a gente não precisa ficar sisuda para falar sério, a gente pode se divertir falando sério, que eu acho que é uma das minhas marcas registradas, né? Mas eu tenho um quadro nesse podcast que é o Testando Piadas. O bom é que a Isa testando piadas já começa a rir antes. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não sei, né? Tem umas que são boas, mas tem umas que nem tanto, Naná. A gente não consegue acertar sempre. Mas eu digo que eu vou ter ainda um espaço justamente, né, de stand-up comedy. Porque eu dou palestra há muitos anos e as pessoas falam, cara, você devia fazer um stand-up, né? Não, Isa, meu marido foi em uma sua, e ele é difícil, porque eu gosto de palestra, Você ele é já vai difícil fácil. de palestra, assim. Ele saiu falando, nossa, eu dei risada numa palestra sobre educação infantil, sobre comportamento infantil e tal, eu saí dando risada. Então, olha, ele é um bom parâmetro, é um bom termômetro. É um bom termômetro. O meu é terrível. Ah. O meu, eu já não conto muita piada pra ele, porque eu desanimo. Ele já Mas quando eu me arrisco e ele faz... Eu falo, foi ótimo. Ah, então quer dizer, até um bom termômetro também. Tem muitas que eu nem me arrisco. Eu falo, não vou nem levar. Tem umas que eles... Agora, quando ele mostra os dentes, nem que seja... Acabou. Já foi maravilhosa, entendeu? Sabe, tem uma coisa também de escutar piada com outras pessoas que dão risada alta. Porque eu tenho gargalhada alta, eu não consigo me controlar. Então, às vezes, quem tá comigo dá risada também da sua risada. Então, aí já começou a entrar no clima. E aí, pra mim, é fácil. A hora que eu for lançar stand-up, eu já te convido. Me põe coloca na primeira frente. fila, entendeu? Eu já fico... Isso. Eu mostro o dente mesmo. Só preciso de boas amigas, gente. Isso. Então, todas elas também, a maioria delas, né, são baseadas na vida real, tá? São piadas verdadeiras ou tiradas, essas espontaneidades das crianças que eu amo. Adoro. E essa é mais uma dessas, de vida real. A criança tinha, acho que 4 anos, perguntou pra mãe, mãe, quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando listrada? Aí a mãe pensou numa zebra, assim, né? Como assim, filha, vai ficando listrada? Essas listras que você tem na sua testa, no seu rosto, no seu... É a cara do meu filho. Ai! A cara do Nico, pergunta isso. Aí a mãe, Você quer? Isso. Nossa, é a cara do Nico, E isso. sabe o que é mais interessante? É assim, porque isso devia ser ruim, né? A criança tá olhando e ela tá falando vendo. como algo fato. Sim. Fato, é só um fato. Não tem esse julgamento de ruim, de problema. Não, minha prima me contou que a filha dela, que tem uns 6, 7 anos, um dia a viu tomando banho e falou, um dia o meu peito vai ficar como o seu?
E ela perguntou, mas como? Assim, tão embaixo. Mas ela tá fazendo essa cara do pesar, porque ela só quis, né? Eu só queria saber a realidade. É assim que o meu vai assim, ficar. né? Ai, Ai, gente, sensacional. eles não perdoam, né? Sensacional, mas eles são assim, né? Eu olho pra isso no fim e me questiono quem tá certo, entendeu? Sim, Eles estão certos, sim, cara. eles estão É certos. só a realidade, que não precisa ser colocada num lugar ruim. A gente Ô, cria parâmetros Isa, impossíveis. mas eu entro no elevador com meu filho, tensa, toda vez. Quando tem alguém, mas alguma O coisa que ele vai assim, falar? eu entro tensa, toda vez. E aí eu começo a falar, Nico, olha aqui o número 6, vamos apertar o botão, e eu não paro de falar no elevador. Pra não dar espaço. E aí uma vez a gente saiu do elevador, e ele virou e falou assim, mamãe, por que você tava tão agitada? Olha E ele isso. percebeu, porque eu entro e começo, porque eu conheço ele. Ele não para de perguntar as coisas, não para de falar, curioso. E aí tem coisas que ele pergunta, né? Então, já perguntou, você é igual ao meu papai. É porque, é careca igual ao meu pai. Pra ele, não tem Adoro! Adoro, mas não tem problema, né? é, Mas pode deixar a gente em saia justa, né? nos constranger. Eles são muito espontâneos. São. Eu lembro de outro que, assim, o menininho já tava com 6 anos, né? Aí eles estavam brincando de esconde-esconde, né? Com uns adultos na história e tal, envolvidos. E daqui a pouco o menino saiu do esconderijo dele. Uai, eu não te achei, por que você saiu? Ele tava dentro do armário, né? Ele, porque eu peidei. Gente, Nem eu aguentei. agora isso eles se dão risada, né? Pra eles, pum e cocô. Pelo menos Eles essa idade adoram. dos 3, 4 anos se muito fala de pum e cocô. É a fase escatológica, É isso. né? Se você fizer um stand-up pra criança, mete o Adoro. cocô e o pum. Eles vão, vai Vão ser morrer. sucesso. Vai. Mas você sabe que o meu negócio sempre foi com adultos, né? Ah, É sobre crianças, sim, mas é sempre sim, com é adultos. No fim das papo 18 contas, mais. no fim das contas, Sim, sim. enfim, né? Tem gente que não tem filhos e me segue. Quando a pessoa fala isso, né? Isa, eu nem tenho filhos e te sigo. Eu falei, você entendeu tudo. Porque no fim das contas, o que eu falo é sobre relações humanas, é sobre comunicação, é sobre gente. É que as pessoas não estão incluindo as crianças nessa história da relação humana, né? O respeito, enfim. Nem Mas faz sentido. É sobre isso. Você fala sobre temperamentos, e eu até te contei no bastidor. Maravilhoso. E eu comecei a perceber sobre esses meus temperamentos e entender, ter algumas ferramentas a partir do conteúdo que eu comecei a seguir seu, que eu comecei a estudar, conhecer mais e me conhecer, não só meus filhos, Sim. conhecer meu marido. Sim. Então, relações humanas. É muito interessante. Fez sentido. Tirei o meu, viu? Tá na hora. Tá Entendi. Gostei muito, Isa. Sim. Muito gostoso. Ai, que bom. Muito bom. Feliz. Amore, de tudo que você poderia escolher para trazer pra gente, né? Na sua vida de mãe, de mulher, de profissional, de filha, de esposa, que caso você decidiu compartilhar hoje? Olha, tiveram 3 casos mais intensos, assim, eu escolhi um como mãe, né, maternidade, assim. Até hoje, desse meu maternar, que duram 3 anos e meio, essa minha jornada já, eu escolhi um especificamente, que mexeu bastante comigo e demorei para tomar uma decisão. Eu geralmente sou uma pessoa que não enrolo, sou muito decidida, muito segura. E dessa vez eu enrolei, eu não conseguia achar o caminho. Então é essa história que eu vou contar hoje. Tava ali meio que difícil de chegar do outro lado. Difícil demais. Eu acho que o mais difícil foi não me reconhecer. Sim. Porque eu sempre, prática. Ai, filho adora fazer isso com a gente, Naná. Tô Colocar a gente percebendo. nesse lugar, né? A gente tinha resposta pra tudo. tudo. Tava tudo muito fácil, tava tudo, né? Porque E eu de não sou do good, repente- sabe? Eu não sou aquela pessoa perfeccionista. Aham. Então, pra mim, sempre fui da estratégia do bom o suficiente. Feito é melhor que perfeito. Eu sou essa. Bora, E vai, bora. toca, Isso. né? Quando não tem uma vida que depende de você e dessa sua decisão em jogo. É isso. Quando não tem uma autoestima sendo formada. É isso. Quando não tem uma identidade sendo forjada
e que diretamente vai ser impactada por essa sua decisão. Quando não tem o maior amor do mundo sofrendo. Não é? Aí, Quando não tem alguém ali esperando também alguma coisa de você, né? Nesse papel de mãe. Sim. Não, Porque você não vai fazer isso com ele. É isso. Porque tem situações que não tem o que a gente possa fazer. Sim. Né, como mãe, eu já percebi, eu já vivi isso. Uma vez meu filho perdeu o dente num acidente, antes de entrar na minha vivência, vou só contar rapidamente. Sim. Perdeu o dente num acidente que estava completamente controlado. Ele estava dentro de um espaço controlado, com adultos ao redor, fazendo atividades que diz respeito à idade dele. Ok, tava tudo certo. E aconteceu. Então não tem como eu me sentir culpada, não tinha mais nada do que eu pudesse fazer ali, né? E a gente lidou com essa situação super bem. Mas voltando para a vivência... O cáusio. O que aconteceu? Bom, o Nico tinha 1 ano e 3 meses, hoje ele tá com 3 anos e meio, mas ele tinha 1 ano e 3 meses quando eu engravidei da Anne. E aí, ele ainda não ia para a escola. Como eu tinha bastante flexibilidade no trabalho, nas gravações, e o meu marido fazia home office, a gente conseguiu se administrar muito bem, e ainda tinha uma ajuda em casa, então a gente se administrou muito bem até os 2 anos do Nico, para ele não precisar ir para a escola. E aí, quando o Nico fez 2 anos, eu já tava com o barrigão, né? A Anne já batendo ali no forninho para nascer. E a gente falou, não, acho que agora é uma boa hora dele ir para a escola. Começamos a buscar algumas opções, encontramos uma escola perto de casa. Ele fez uma vivência, enquanto eu tava com 9 meses, ele fez uma vivência que era na colônia de férias. E aí tudo bem, porque a gente ficava ali. Bom, a Anne nasceu em agosto. Em outubro, ou seja, 2 meses depois, ele foi para a escola. Então, a Anne estava com 2 meses, foi uma chegada até que tranquila. O Nico recebeu bem a chegada da Anne, né? Não teve aquele caos que eu pensava que fosse ter de ciúmes, agora que tá aparecendo. Lá tava tudo bem. E aí, foi um desastre, Isa. Foi 1 mês de um sofrimento. O Nico sempre foi uma criança muito tranquila. Ele nunca me deu trabalho, assim, daquela coisa de espernear, terror noturno. Tudo isso aconteceu nesse mês da adaptação, entre aspas, quem está nos escutando, escolar, que não foi uma adaptação. E aí, Isa, aquilo mexeu comigo, porque você vê o seu filho se transformando tão rápido, negativamente, mexe com você. Você claramente vê que ele não tá bem, né? Isso. Que não tá fazendo bem a ele aquela decisão, aquele momento, naquele processo, não tava indo... Tava muito sofrido. E ele dando todos os sinais possíveis e imagináveis, ainda mais quando já era uma criança tranquila, né? Porque se já é uma criança agitada... Você imagina! Você já fala, não sei e tal. Mas se ele foi de um lugar tranquilo para um lugar agitado, você fala, opa. Alguma coisa de muito rápido. Não é? Porque a gente vê essas alterações acontecendo. Agora o Nico, que era uma criança que ia com todo mundo, que ficava nas atividades extras, assim, na musiquinha, na aula de música, numa boa, tal. Sendo uma criança que tinha terror noturno, começou a bater, brigar, chorar, era um caos pela manhã. E aí eu fui alongando essa situação. Passou 1 semana, passou 2, passaram... Porque aí 2 semanas você fala, pode ser, vamos ver. 3, 4 semanas. E aí eu comecei a sentir, ele não tá pronto. Ele não tá pronto, por ele, e 2, porque ele quer viver também, talvez, essa nova dinâmica familiar. Sim. Da chegada da irmã. Sim. Né? Estar aqui comigo e com ela. E assim, ela entrou, eu saí? Foi muito Opa, isso. Peraí. Não quero isso. Não quero ficar junto. Quero ficar. Porque Como já assim? tem aquilo do amamentar, ela ficava muito mais tempo comigo. Então, foi uma cagada, assim, sabe? O horário, o tempo, enfim. E aí, Isa, onde eu queria chegar era que aí eu sentia no meu coração, e com tudo que eu tinha estudado até então, porque eu tô nesse ambiente, né, estudando sobre parentalidade, entendendo, tentando respeitar ao máximo, e aí eu, numa situação onde eu começava a escutar as vozes das pessoas ao redor, família, amigos, não tira. Assim? Tinha palpite? Muito palpite. Nem tem, né? Muito palpite. Nem, porra, nem... Isa, como as pessoas... As pessoas eram contra tirá-lo da escola. Totalmente contra, falavam... Porque, e é algo que... Sabe quando eu sentia que eu nem tinha opção de tirá-lo?
eu não conhecia nenhum caso de alguém que colocou e tirou. Eu já tinha caso de quem trocou. Agora, colocar e tirar. Parece uma desistência, parece assumir uma falha, um Acho que sim. fracasso. Parece que Acho assim, que eu sentia fracassei. isso. É isso. Ele, né? Uma Aham. decepção como um Não todo. conseguimos, Não não. conseguimos. Onde eu falhei? Será que ele não tem a autoconfiança? Não é seguro o suficiente para estar? Quer dizer, ele tinha seus 2 anos e meio, não é que era um bebezinho. E aí aquilo. E o meu marido também inseguro em deixá-lo. Aham. Ele também falava, Naná, acho que a gente precisa tirar. E eu falava, não, mas você ouviu o que falaram? Você ouviu? A gente vai criar um bobão que tudo que ele Aham. quer e aí não gostou, a gente tira. Daí a gente procurou uma psicóloga, assim, precisava um pouco validar talvez o que a gente estava Sim. sentindo. E eu lembro que ela me falou o seguinte: tá muito sofrido para todo mundo. Uhum. Você tá no puerpério. Você Uhum. está vivendo um sofrimento que você está me relatando aqui gigantesco. O seu filho de dois Um anos e estresse meio, danado, né? um estresse danado. O seu filho de 2 anos e meio, que não é obrigatório ir para a escola, ele não está na fase de alfabetização. Você está me dizendo que você tem uma estrutura que consegue mantê-lo ainda em casa por um tempinho. Não estou te falando que é para você deixar ele 1 ano, 2. Segura um pouco, deixa as férias passarem. Uhum. Vai. Eu falei, mas será que daqui 6 meses, ela falou 6 meses da vida de uma criança de 2 anos, ele vai ganhar repertório. Não, Com 3 anos. vai pro percentual, Vai né? pro percentual. Vai pro percentual. 2 anos, o que é 6 meses? É 25% da vida dela. É um quarto da vida dela Imagina tudo que ele inteira. vai aprender Né? ao longo desses 6 meses. E É muito, né? o Nico, eu acho que isso também que eu aprendo muito com você sobre os temperamentos, e a gente já viu ele ali no melancólico fleumático, né? Uma criança Aham. introvertida. Ele não é uma criança de desafiar, eu não quero ir. Então, se ele tá falando que não tá bom, não tá bom. Aham. Não é desafio, ele Aham. nunca faz isso, ele topa. Uhum. Então foi um pouco entender também a personalidade. Às vezes tem outras crianças que a gente poderia lidar ou conversar sobre outro caso. Aham. Não é o caso do meu filho, que topa tudo. Tranquilaço, Tranquilaço. fácil de lidar, de boa. Por isso que veio a Anne. Por isso que exato. Já tô entendendo. Entendeu? O meu já não era assim, Já entendeu? veio. O Nico, nossa, a Anne é outra. O meu marido fica me olhando, tipo, o que que é isso? O que tá acontecendo? Tipo, se ela tivesse vindo primeiro, não tinha o Nico. Ah, isso! Pelo menos pensar mais, a gente teria pensado. Não seria 1 ano, né? Nossa! Eu originalmente queria 2, né? Aí veio um colérico. Aí veio um desse, demandou pra caramba. O marido sempre quis só um. Aí, dado toda a história, eu falei, não Tá vou, certo. não vou arrumar confusão com o marido pra me ferrar tanto assim Sim, de novo, porque sim. foi bem complicado o começo, né? Então, ficou. Mas eu escuto muitas histórias assim, sabe? De que se o primeiro fosse que nem o segundo, não tinha o Muitas, segundo, né? Ou demoraria mais, pensaria melhor, porque é um desafio, né? Nossa, a diferença, e é exatamente isso. Talvez eu teria lidado de outra forma se fosse a Anne. Aham. A Anne, desde sempre, não vai nem com os meus pais, com os avós. Ela é Outro apegada. nível de exigência, Isso. né? E aí, depois disso, a gente bancou e a gente tirou ele da escola. Uhum. E na hora, antes de tomar a decisão de mandar aquele e-mail para a escola, ó, realmente, e não tinha nada a ver com a escola, tá? A gente tirou e colocou em outra depois, até para ser outra experiência, mas não tinha nada a ver com a escola. Mas na hora que eu tava escrevendo e-mail, eu ainda tava mexendo. Depois que a gente tirou, Ai, que alívio. que alívio. E foi assim, 2 dias para ter meu filho de volta como ele era. Parece até que ele tava meio agradecido, sabe? Eu me Sim. emociono até em falar, porque foi muito duro pra gente, pra ele, aquela situação, e talvez a gente segurou. E o meu marido falava isso, será que a gente errou no time? Deu, mas também não dá pra acertar em tudo, Sim. né? Em algum momento a gente... Sim. Mas isso tudo que vem pra mim, Isa, essa situação, é o quanto a gente não respeita, às vezes, as nossas crianças, não escuta. Sim. E até hoje, isso, às vezes ele fala, eu tô cansado. Ah, tá fazendo manha, né? Coisa menor. Aquilo, ali era uma situação maior. Sim. Mas por que que a gente não escuta eles? E por que que a gente não se escuta? Isso. Eu acho, eu não concordo com essa história de,
é instinto, basta seguir esse instinto e não saber nada do que é educação infantil. Ou seja, sempre busquei me informar através de perfis, através de livros, através de podcasts e tal. Sim. Mas a partir do momento que eu tenho repertório, que eu tenho letramento, seguir também um pouco o meu coração. Por que duvidar, né, do próprio instinto, sinal, né? Ali você tem uma bússola interna, né? Isso. Eu falo que quando a gente se alimenta de conteúdo, a gente ativa a bússola interna, porque ela sempre esteve ali. A gente se distanciou muito da gente mesmo, dos nossos sinais, das crianças, da conexão. Então eu falo que eu precisei estudar para resgatar o meu instinto, para me conectar com o meu instinto materno, né? Às vezes as pessoas falam: "Ah, só a mãe conhece cada choro do bebê". Eu falei: "Que mãe?" Porque eu não conhecia. Né? Então, eu estava muito distante de mim. O estudo me ajudou a me aproximar de mim e do meu filho, Isso. né? Então, quando a gente vai para esse lugar de estudar, e esse lugar de estudar não coloca para a gente fórmulas de fora para dentro, mas colocam a gente em conexão de dentro para fora, Perfeito. é maravilhoso. É maravilhoso. O que a gente precisa saber é discernir uma coisa da outra, Sim. né? Quando eu quero encaixar um bebê num formato lá, ou uma criança num formato X, ou eu como mãe, e eu já caí nesse erro. Eu já fiz uma formação que, pelo menos a minha forma de viver aquilo, né? É que tinha um perfil ideal para ser mãe calma, lenta, ninho, tranquila. E eu fui tentar ser, Não Naná. cabia nem você nem ele. Eu fui tentar ser. Sabe o que aconteceu? Eu me perdi de mim. É. E fiquei 2 meses perdida. Eu não era nem eu como eu era antes. E nem consegui virar aquela que eu achei que devia ser. Viagem da minha cabeça. Nem era o que a proposta, né? A formação propunha exatamente, eu Era acho. aquele momento. Não sei. Às vezes Mas eu me com- perdi de mim e foi muito horrível. Foi terrível. Porque eu já nem era mais eu como eu sou. Mas também não cheguei lá onde eu achei que tinha que chegar, entendeu? Foi um limbo, foi um negócio ruim. Ruim, né? É o que eu senti esse um mês, um limbo. Não é? Às Não vezes a gente era- não tá... Eu não tava chegando onde esperavam que eu chegasse, que era deixa chorar, deixa ali, vai lá. Mas eu também não tava feliz com ele, não tava feliz, eu não tava feliz. Não era como eu teria lidado com a situação. É um Sim. limbo, é exatamente Não é? essa minha. A gente se perde um pouco da gente, né? E o que você está trazendo é tão rico de por que a gente não confia no nosso sinal interno. Olha, eu arrepio, assim, né? Por que que a gente não escuta a criança? Por que a gente demora tanto para ouvir a criança, né? E uma criança de 2 anos, não é que ela vai falar assim, mamãe querida, querida mamãe, né? Veja bem, eu estou tendo que lidar com a chegada da Anne em nosso seio familiar. Tô topando numa boa. Tô tranquilo, Aí você ainda. né? Ainda estou tendo que lidar com os 2 anos, aquele período de individuação que eu preciso, né, de tempo para provar a mim mesmo que não sou a mesma pessoa que você ou que meu pai. Sou um outro indivíduo. E para além disso, agora ainda tenho que lidar com a escola nova, tudo novo, com a ameaça de deixar você sozinha com minha principal rival, né? Querida mamãe, não é o momento. Né? Ele não sabe dizer Seria isso, tão né? mais fácil se soubesse, mas Eu falo, por que nasce cagando e depois aprende a falar, né? Eu devia nascer falando, depois cagava, entendeu? Essa tem que ir pro stand-up, né? tem que essa vai. Porque, olha, pelo menos a gente não faria tanta cagada. Cara, podia nascer falando, né? Olha, eu tô precisando disso agora. Agora eu estou... são cólicas. É São que ele cólicas. falar, daí é a gente que faz cagada em cima dessa falta da fala. Né? Sabe? Não, mas é só uma brincadeira que eu Sim. faço. E eu fiz, na verdade, na época que eu tava vivendo o desespero, eu perguntei pra Deus mesmo. Por que, Senhor? Por que não mandou falando? Não facilita um pouco a vida da mãe. Não é? E eu acho que hoje, essa minha coisa de um mundo sob a perspectiva da criança, de tentar eu dar voz para o que diria a criança, para o que ela queria expressar, se ela pudesse falar com as palavras dos adultos, é dessa dor. É dessa dor que eu também senti, de o meu filho não saber expressar porque era um bebê e eu não saber entender, Sim. porque era uma ignorante. E para mim, o maior inimigo da maternidade, da paternidade, é a ignorância. Não são os outros, não são as crianças difíceis, os temperamentos fortes, não são a adaptação escolar ou qualquer outra coisa. É a ignorância. Sim.
sabe? É o não saber. É a gente... E pior que tem vários jeitos de ser ignorante, né? Às vezes a gente é ignorante achando que sabe. Que é o pior. Aquelas coisas, né? Eu fui um período desse, né? Aí depois cheguei à conclusão que não sabia nada mesmo. Aí foi melhor, porque agora eu sei que eu não sei. Então, busca um pouco, tô aberta a aprender, informa. né? Pelo menos. Então, é um grande desafio. E você falando isso, Isa, me lembra um pouco também disso dele não se expressar. Então, tem crianças que vão se expressar de uma forma e de outras. Sim. E o que mais me doía é que o Nico, ele se expressava no sono, porque ele não conseguia nem fazer isso durante o dia para ele tem uma coisa que é difícil lidar, Sim. que ele não quer desagradar, é muito novo Sim. para não querer desagradar os pais. Mas é do temperamento, né? Já veio com ele, né? Dá dó, assim. E o sono é um extravasar, né? Aí gritava, Tá jogava, liberado, né? arremessava tudo, coisa que eu nunca vi meu filho fazer. Veja só. Era eu ficava chorando assim, e daí meu marido falava, vai pro quarto, deixa eu lidar. Você não tá com estrutura de lidar com isso aqui. Eu falei, Sim. não tô mesmo. Sim. Porque eu entrava em parafuso. Quem é isso? Sim. Foi Sim. bem... E é muito interessante, assim, tem muita coisa interessante nesse caso que você traz, né? Muito, porque ele é predominantemente introvertido, vertido pra dentro. Logo, não vai aparecer aqui, vai aparecer lá dormindo, lá pra dentro, Sim, né? sim. Então vai aparecer de outras maneiras, às vezes ficando doente, sabe? Então a gente precisa ter atenção, Sim. precisa olhar com olhos de ver, né? Toda mudança brusca de comportamento é comunicação. Toda. Sabe? A gente precisa olhar para isso, precisa entender qual é a mensagem. O que é que está por trás desse comportamento? Né? Dentro da linguagem da PNL, a gente perguntaria qual é a intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Seja ele consciente, inconsciente, acordado, dormindo, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de ligar os pontos. Mas está dormindo, não pode ter a ver com a escola. Xixi na cama. A criança volta a fazer xixi na cama. Pode ter a ver com a escola. Pode ter a ver com autoritarismo, com medo, sabe? Então é super importante a gente, né, lidar com os sinais. A gente fala das 5 inteligências para guiar, né, as 4 forças da personalidade humana, que são os temperamentos, né? Isso dentro da disciplina do equilíbrio. E tem uma inteligência específica, que é a 3, que é de consciência, que é de ligar os pontos. O que tem a ver com o quê? Sabe? Pra gente saber que esse sinal pode ser o quê? Isso foi bacana, porque como a gente estava muito perto, tanto eu quanto meu marido, rapidamente a gente percebeu que tinha algo e que estava ligado a isso. É isso, foi essa mudança que a gente fez. Sim, a gente resistiu em tomar uma decisão, mas em nenhum momento eu boiei. Conectar foi rápido. Foi rápido. Esse não é meu filho, ele não tá bem, ele não tá feliz. Agora, tem uma questão nesse caso, e eu acho que muitas mães de introvertidos, fleumáticos, né, melancólicos, pode se sentir também assim, que a gente precisa encorajá-los um pouco mais. Sim. Porque eles são mais, eu sinto, pelo menos no meu filho, na zona de conforto. Sem dúvida. Então, é uma linha tênue. E é daí que vem o nome do equilíbrio. Da disciplina do equilíbrio, Naná. É exatamente isso. É você olhar para tua criança, entender qual é a tendência dela a partir dos temperamentos e trabalhar para essa tendência não virar um problema. Porque essa tendência reforçada desequilibra. Então, eu sei que ele é calmo por natureza. Isso ele já sabe, né? O que ele precisa ser ensinado? A ter opinião, por exemplo. Isso. A se posicionar, por exemplo. Entende? Que aí eu vou ter equilíbrio. Sim. Agora, se ele é calmo. Deixa ele calmo. Não, ele não fala, não. Não, ele é assim mesmo. Aí a outra também vai ganhando tanto espaço que ter no uma caso, a irmã, extrovertida, né? O caso a irmã, é difícil quando tem um de cada Eu polo. falo que quando Deus dá para a mesma mãe um de cada tipo assim, né, diferente, é muita confiança na competência. Bom, já saiu aqui com elogio, já saiu feliz. Muita confiança. Eu, covardona, ele falou, essa só aguenta um. Mas mandou o colérico ali. Então... eu brinco também, porque a gente, em casa, somos os 3 predominantemente coléricos, né? Isa. Então, eu falo, eu fui para esse caminho de inteligência emocional e tudo por sobrevivência.
Eu imagino, caramba. Porque quando, né, quem vai dar a última palavra? São 3 querendo dar a última palavra. São 3 querendo ter razão. Quem vai pedir perdão? Quem vai ceder? Né? Então, no começo do casamento, ainda antes de ter filho, a gente já passou uma semana sem se falar. E não foi uma vez só. Eu nunca conseguiria. Eu não consigo. 2 Meu marido durões. conseguiria super. E nos bastidores, você falou assim que não parecia que eu era colérica, né? Então agora eu já tô te contando umas coisas pra você perceber, entendeu? Como é que é. Sim, a real. Como é que eu sou. Sim. Todo mundo vendo agora só já estamos muito sanguínea. trabalhados na iluminação, Sim. temos mais recursos. De vez em quando ele quer emburrar, virar a cara pra mim e ficar sem falar, eu falo, não, já passamos dessa fase? Vem cá. Que não vou deixar. Não vai rolar. Não vou deixar. Não dá mais. Entendeu? Mas foi, no começo do casamento foi. A gente ficava uma semana sem se falar. Sabe que essa semana passada, eu conversando com meu marido, a gente não fez teste, assim, ele tem um pouco do melancólico, mas deve ter alguma coisa do colérico, porque ele topa ficar Ele topa. fica uma semana sem falar. E eu falei pra ele, olha, eu sou um alvo muito fácil, porque eu tô pensando aqui, você, minha irmã, minhas amigas, sempre quando precisam descontar em alguém, saco de pancadas, é em mim. Tô pensando aqui, o que eu vou fazer? Daí já mandei a mensagem pra todo mundo, porque acaba... É tão difícil eu ficar sem falar com uma pessoa, tão mais fácil pedir desculpa, sabe? Então, E cara, aí pra mim é a morte pedir desculpa. Que loucura. Eu quero fazer tudo certo pra nunca ter que me humilhar. E aí em casa Depois eu ontem, aprendi. já foi. Aprendi. Nossa, resolve tão fácil assim. Você vê, a gente Tá bom. saindo da Mas ignorância. você sabe o que eu tive que fazer para admitir que pedir desculpas e ir para um lugar de humildade era bom? Eu tive que conectar humildade com inteligência. Olha a colérica, tô contando os segredos, isso muda a vida. A hora que eu botei na mesma caixinha, na minha cabeça, que humildade também era inteligência, porque resolvia as coisas, porque abria a porta para o outro também da vulnerabilidade, foi tudo muito cognitivo. Uau. A hora que eu coloquei na mesma caixa humildade com inteligência, falei, sou isso aí também. A vaidade intelectual. Isso é vaidade intelectual pura. É claro. Aí colérico e vaidade, amiga, tá ali, Tá é o pecado ali. capital Tá dele. ali, é verdade. Entende? É o que eu preciso cuidar na minha vida. Sim. Na minha vida, assim, Senhor, me ajuda. Porque senão a gente envaidece. E por isso A gente que... já tem essa tendência, se Sim, achar. sim, Sabe? sim. Tem E que por saber. isso que eu acho que é tão interessante o estudo. Porque a partir disso você consegue, inclusive, não só guiar uma criança, mas também um parceiro, uma parceira. Sim. Isso que é o mais bacana. Você usou uma palavra muito chave, né? Guiar. Estrela guia, né? Sim. Guiar é uma palavra muito, muito, muito poderosa, porque ela é respeitosa. O guia, você já parou para pensar num guia? Ele não caminha por você. Mas se você estiver indo para um lugar perigoso, ele já fala, ó, já morreu um aí, viu? Tô te dando a dica. Aqui, né? Ele fala, não, você não tá com um calçado adequado para essa trilha aqui, né? Ou qual é o seu nível de conhecimento, de atividade física atual e tal. Então ele orienta, ele conversa, ele pergunta, ele passa a letra, sabe? Sim. Mas ele não caminha por você, né? E é isso que a gente precisa fazer nas vidas que estão com a gente, né? Não caminhar por eles, mas se tem alguma coisa que eu sei um pouquinho mais, guiá-los, sabe? Agora, pra mãe, é difícil. Tem uma frase que você falou no podcast, que foi essa frase que viralizou, acho que deu mais de 5 milhões de views, Uau. assim, que marcou. Eu sei até de cor, mas encurtando ela um pouquinho, você passa a vida para essa criança falando, deixa que eu calço seu sapato que eu calço mais rápido. Deixa que eu faço para você que eu faço melhor. E aí lá na frente você quer que essa criança faça sozinho. Ela vai olhar para o passado dela e não vai encontrar quando ela soube fazer. Isso. E isso está muito ligado com essa questão que eu estava te contando da minha preocupação específica com o Nico. E eu acho que mais do que quando eu não tomei a decisão ali muito rapidamente, acho que tem a ver com um pouco do que as pessoas pensavam, mas tem a ver com um pouco desse meu medo do introvertido, de a partir de que ponto eu incentivo, encorajo, e quando que eu falo, não, tá na hora de tirar. Largar a mão, assim, né? Falar assim, não, volta. Então, essa é a minha grande preocupação com meu filho. Porque eu sinto que ele, às vezes, precisa
dele Do fazer sozinho, do empurrãozinho, empurrãozinho. né? Vai. Então, o meu medo ali era de estar fazendo por ele, Aham. Ou né? então validar o fracasso Validar o e ele ficar com fracasso. isso. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não, né? Enfim, não vou. Sim. E são linhas tênues. São linhas tênues, né? A gente precisa mesmo tomar cuidado, porque eventualmente pode ser, né? Agora, repara que os maiores problemas é quando a gente sempre alguma coisa, ok? Se eu amarro o cadastro da criança hoje porque eu estou com pressa, tudo bem. Mas quando eu sempre Entendi. estou com pressa e amarro o cadastro para ela, pode ser um problema. Entendi. Se ele demonstra claramente que não está preparado para seguir na escola hoje e eu tiro, tudo bem. Se todas as pequenas demonstrações de não estou pronto eu recuo, problema. Tá aí o negócio do equilíbrio. Porque o sempre é desequilíbrio. O nunca é desequilíbrio. Entende? Então, afinar aqui o termômetro para sentir, cara, dessa vez não dá mesmo. Que foi o que você fez. Sim. E recuar, e pode acontecer no desfraude. As pessoas têm um medo de voltar atrás da alfabetização. Porque tem umas frases. As pessoas têm um medo de voltar atrás, sabe? Eu posso recuar e falar, não deu bom. Pera, calma, respira. Daqui a pouco eu começo de novo. Sabe? Eu posso fazer isso. Assim como eu posso pedir perdão, né? Esses medos bestas que a gente tem criados pela formatação cultural, né? De que eu não posso voltar atrás, de que eu tenho que bancar, de que eu não posso pedir perdão. Essa era a frase que eu escutava muito. Você tem que bancar. Não é? Dá um alívio para nós, mães, pais. Pode voltar atrás? Pode, né? Não deu bom? Pode dar um passo atrás. E aí, assim, de novo, dentro de uma perspectiva de equilíbrio. Sim. Se eu pego essa frase, eu posso voltar atrás, aí eu começo a oscilar o tempo inteiro com a criança, aí eu crio instabilidade, eu crio insegurança. De novo, sempre é problema. Entende? Agora, uma situação específica que eu tô vendo ali, peraí, né? Isso aqui tem os sinais suficientes e claros aqui, que é para recuar, tira o time de campo, né? E até o quanto a gente ensina para criança isso também, né? A gente pode parar, recomeçar, tentar de novo, né? É lindo, né? Eu adoro. Com certeza, o fato deles saberem isso mais cedo do que a gente descobriu, que pode falhar, pode começar de novo, vai tirar um peso gigante desse adulto lá na frente. E tem uma coisa que esse caso é muito rico para nos levar para esse lugar, que é: por que eu considero isso um erro ou um fracasso? Porque, de novo, assim como a listra no rosto significa que você está envelhecendo e quem achou isso ruim foi a nossa sociedade, isso não é em si bom ou ruim. É só um fato, né? O tirar a criança da escola para tentar de novo mais para frente, quem deu o nome de fracasso ou de erro ou de não conseguiu ou de não... É verdade. Sabe? Então, a gente precisa tomar consciência, e eu aprendi isso com a PNL, de que a gente etiqueta cada experiência com palavras. E as palavras que a gente escolhe para etiquetar as experiências estão disponíveis para nós. A gente não precisa seguir as palavras da sociedade. Porque muitas vezes as palavras que a sociedade escolheu para a gente para etiquetar as experiências nos limitam, nos apequenam, nos deixam sem saída, nos fazem mal, nos colocam num lugar que não nos favorece. Então, se eu olho para a experiência e falo, cara, isso não foi um fracasso, isso foi um alerta, isso foi um pedido de socorro. Eu salvei meu filho. Uou! Eu fui de fracassada a heroína em uma palavra, em uma... É verdade. Sabe? Que foi como eu senti depois, que deu bom. Percebe? É ressignificação o nome disso. Sim. Tem técnica pra fazer isso. Sim. Por isso que eu falo, gente, tem técnica pra ser feliz. É verdade. Tem! Foi tão sofrido e era tanto essa preocupação de me encaixar nessas palavras.
Que puseram aí para Que nós, puseram. né? Que puseram aí para nós. E a gente tá deixando quem definir como é que vai ser a nossa vida, né? É verdade. Então é muito lindo, assim, o processo de autoconhecimento é isso, né? Você Uhum. ir assumindo as rédeas da situação. E foi incrível como vocês conseguiram fazer isso, né? Foi Bancar todo mundo e falar, não, cara, a gente tá sentindo qual que é o negócio aqui, o filho é meu, É e eu isso. vou fazer diferente. Agora, uma coisa muito importante também que me vem quando eu fico pensando nesse caso é nunca ouvir a galera pode ser desequilíbrio, Sim, né? sim. Ficar refém da galera também, Também, concordo. não é? E acho que, pelo menos pensando na nossa jornada até aqui, é, ela é bem equilibrada nesse Não é sentido, legal? assim, eu concordo com você, eu não sou daquelas que, eu não posso escutar minha mãe porque ela teve a minha mãe tem grandes coisas para trazer para minha É maternidade, como tem lindo. coisas que eu não quero trazer, Obrigada, isso, né? mas com certeza contribui. Não é legal Ou, isso? Esse equilíbrio, porque se eu caio num extremo, ou até mesmo quando a gente veio para a descoberta dessas relações mais respeitosas com a uhum, criança, o foco é o seu vínculo com a criança. Todo mundo vai pensar, vai falar o que vão pensar de você, o que vão olhar. Você joga a gente pro ridículo. sim, Ou, é peraí, e verdade. cai na permissividade também, né? Porque Aham. daí o foco é o vínculo. Qualquer coisa que quebre o vínculo, então não vou. Ou, ei, vem cá, ei. Não faz curva. Perigoso, né? Sim, É sim, perigoso. Então, sim, talvez a prioridade seja, sim, a conexão com a criança para conseguir conduzi-la e guiá-la diante de uma situação equivocada. Mas às vezes eu preciso fazer um reparo social, sim. sim. Às vezes eu preciso dar alguma satisfação para alguma galera que tá aqui presente, Uhum. sob risco, daqui a pouco eu não tá falando com mais ninguém. E aí tô Isso. falando de casos atendidos, sabe? Ou, Uma mãe que não fala mais com a cunhada, porque não. Sabe? Às vezes eu vou começando a romper as coisas dentro de casa, as sim, relações. Então, eu peraí. ouvi isso Em já. nome da paz, em nome do amor, algo de errado não está Sim, certo, sim. né? E tem um último ponto que eu queria comentar sobre esse caso especificamente, que é o valor também enorme que a gente dá para a criança tão nova em milhares de atividades. Se ela não estiver na escola com 2 anos, É, ela vai perder muito. nossa, né? E o meu filho, ele falou com 1 ano e 4 meses, né? A Anne Uhum. ainda não fala, o Nico com 1 ano e 4 meses já falava tudo, assim, então não tem a ver Sim, também. E o quanto a gente também tá colocando tanto peso, assim, sem tirar a importância da escola, porque hoje sim, eu não sim. tiro meu filho da escola por Não, não as é sobre férias, a gente isso, ainda tá né? nas férias, quero que acabe. Mas assim, isso de tantas atividades, de não Uhum. ele não poder se entediar, não poder ficar ali no ócio, a vida prática ele não aprender em casa, a Sim. partir do que a gente tá fazendo ali. E Então, isso é um assim, ponto também, né? e é tão importante esse ponto que você traz, porque quando a gente se desvencilha desses pensamentos automáticos que vão sendo incutidos na nossa cabeça pela sociedade, a gente fica livre para pensar com inteligência. Hum, Ó o que eu vou te falar. Quando eu descobri que estar na escola às 8 da manhã, que era o horário, que depois das 8 eu estava chegando atrasado, com um menino de 3, 4, 5 anos, mudava o que na vida dele, gente? Quando eu hum. comecei a fazer essas perguntas, muda o que na vida de uma criança de 3 anos se ele vai chegar às 8, 8h15, 8h30? Agora, eu esperar ele calçar o sapato? É mais Muda. importante. Muda, ele tá aprendendo, né? Eu terminar uma conversa, às vezes importante, igual já aconteceu, eu tô contando coisas vividas, sabe? Uhum. Assim, eu tô numa mega conversa importante, e aí já não tinha mais 3, tá? Essa aí já tinha 6, 7, né? Mega conversa importante. O portão vai fechar, o sinal vai bater. Mas a conversa é mega importante. Qual é a prioridade? Sim. De novo, não é sempre, porque sempre é desequilíbrio, Sim. né? Mas, cara, hoje foi um dia que isso foi a prioridade. Sim. Que mal tão grave assim vai acontecer na vida da minha criança se ela não entrar na escola, né? Agora, se é sempre, vai acontecer um mal grave sim. Ela vai ficar irresponsável, talvez. Não vai ter Uhum. comprometimento, porque eu tô ensinando que pode chegar a qualquer hora, sempre que ela quiser. Não é por aí.
Então, o tal do equilíbrio, Sim. né? Mas assim, a gente assumiu o controle sobre isso, Sim. não ficar refém do que está posto pela sociedade. Às vezes a gente está tão refém do relógio que a gente está passando, atropelando as emoções, os aprendizados, as compreensões, sabe? Que às vezes, em alguns aspectos, em alguns momentos da vida, são mais importantes, Perfeito. sabe? Sim. Ai, ai. Foi bom esse caos. Foi. Olha, tinha um grande. Potente. Eu fiquei pensando, mas acho que esse foi uma boa discussão. Uma boa escolha. Se tem mais, dá para você voltar. É isso. Bom, falando em voltar, né? Talvez você devesse voltar para o seu lugar original, que é o Bora. de entrevistadora, e eu passar para esse lugar aí que eu fico também mais à vontade, relax. Embora eu tenha um pouco de medo também. O que vem aí? Tem umas coisas vindo aqui de vez em quando, né? Sim. Mas assim. Vou pegar leve. Bora no troca-troca? Bora. Não, pode pegar pesado. Eu Tá gosto de bom. desafio. Então, bora. Bom, voltei agora. Ai, meu Deus! Não, e olha, se eu pudesse, eu levaria a Isa toda semana no meu podcast, que eu tenho certeza que daria sempre um episódio bombástico. Maravilhosa. Mas como eu tenho pouquíssimas perguntas para fazer, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu tô vivendo, não tem como, porque é uma situação que eu acho que pode pegar para muita gente que vai nos escutar, Isa. Sim. Eu tenho percebido, como eu contei no causo, na vivência, o Nico, na chegada da Anne, foi bem tranquilo. E agora que ela tá fofinha, bonitinha, andando, falando com o Anne 5 e ele 3 anos e meio, começaram as brigas entre irmãos. Mas o que eu queria trazer? Porque brigas entre irmãos, a gente fala bastante, você compartilha muito conteúdo, eu tô me aprofundando, estudando isso. Boa. Mas eu queria comentar sobre a sacanagem. Porque tem uma coisa que é... Naná, ele faz isso pra chamar a sua atenção. Quando tá a gente ali. Tá bom, tô tentando essa hora. Oi, vem cá, meu filho, abraço, vou ler pra você e tal. Agora tem uma coisa meio da sacanagem, que eu percebo que ele põe o pezinho pra ela tropeçar. Num momento que não tá acontecendo nada, porque eu já percebi momentos que é porque eu tô dando atenção pra Anne, daí ele fica irritado e joga alguma coisa. Agora essas sacanagens meio rindo, sacaninha. Então põe o pezinho pra ela tropeçar, dá um tapinha na cabeça... Não fiz nada. Quando ninguém tá olhando. Então, não é pra chamar atenção. Sim. E isso, Isa, tem me provocado um gatilho de, poxa, eu tenho um filho sacana. Sabe assim? Justo eu, uma pessoa tão legal. Tão ele vai puxar o pai. Que sacanagem. Mas, e ele é um menino, assim, bom, empático e tal. Mas tem esse lugar que eu tô abrindo e enxergando agora dele... tem mexido comigo, assim, gatilhos de, sabe? Sim. De perceber que isso que vai ser o meu grande desafio, de entender essa sombra do Nico. E aí eu queria perguntar sobre essa sacanagem. O que é isso? Né? Porque não é possível que ele seja do mal, não é? Não é. Mas brincadeiras à parte, comentar Sim. um pouquinho sobre isso e também como lidar com isso. Sim. Na verdade, assim, ele, como qualquer filho mais velho, né? Tinha uma mãe antes da chegada da irmã e agora ele tem outra. E ele já entendeu que foi porque essa pessoa chegou, que a mãe mudou. Então ele tem raiva dessa pessoa. De alguma forma. Inconscientemente ele pode desejar eliminá-la, né? Em algumas fases da vida, em algumas circunstâncias, eles verbalizam. Devolve. Não quero, entendeu? Né? Então... vai muito para um lugar de seja para o filho mais velho a mãe que você é para a filha mais nova. Tá. Seja para o filho mais velho a mãe que você era antes de ter a mais nova. Só um exercício, é impossível a gente ser de fato, mas é um exercício de olhar para isso. Tá. Quando ele está reagindo contra essa figura, né? Em momentos que ninguém tá olhando, ele tá falando, minha vida era melhor sem você. Funcionava melhor quando você não estava. Então, não adianta pontualmente, ele está chamando a atenção, vem cá, meu filho. Isso. E na dinâmica, continuar ela sendo favorecida por ser caçula, por ser bebê, por ser mais nova, esfregar na cara dele o tempo inteiro,
Ela é mais nova. Que é melhor, Deixa ela pegar, deixa ela fazer. Entendeu? Entendi. Então eu falo que é muito legal a gente ir lembrando pro mais velho as vantagens de ser mais velho. Porque as vantagens de ser mais novo a gente esfrega na cara deles o tempo inteiro. O tempo inteiro eles têm que ceder, porque a outra é mais nova. Eles têm que deixar, porque a outra é mais nova. E a gente comete injustiças. Sim. Porque agora essa A minha mais irmã nova... falou isso. Quando ele... Agora ele tem quantos anos? 3 anos e meio. 3. Ele é mais velho. Hum. Quando ele tiver 6, ela vai ter 3. E ela ainda vai ser mais nova. Sim. Aí ela só tem 3. Mas agora ele com 3, ele tem que ceder. Sim. Que bom que você está descobrindo isso agora. Né? Porque aí você já vai poder cuidar um pouco melhor disso. A gente tem um mini curso só para falar disso, tá? É, eu sei. Amor entre irmãos, porque Sim. é uma armadilha cultural. A gente já cresce acreditando que precisa ser assim. O mais velho tem que entender, tem que ceder, tem que isso. E a gente vai nessa tocada. E nessa tocada o mais velho fala, Lasquei. era melhor quando era só eu. É. Cadê minha mãe legal? Cadê as coisas tudo só pra mim? Cadê? Não te quero. E a gente, sem querer, coloca um filho contra o outro. Porque daí, quando a gente pega ele fazendo isso, a gente... como isso? Puta, eu fico Entende? puta. Isso não. Entende? Aí só reforça, tá vendo? Sabe o que eu já falei uma vez? Você machucou minha filha. Olha. Né? Você não é meu filho? É. Né? Então, assim, e vai num lugar, né, na gente ali, porque eles estão pedindo socorro. Eles estão pedindo socorro. Imagina uma criança de 3 anos e meio, né? Ela não sabe dizer, mamãe, querida, a vida era melhor quando eu não tinha minha irmã, você era bem mais legal comigo, eu não tinha que ceder sempre, né? Então, assim, é um exercício mesmo que eu falo. Seja pro filho mais novo, mais velho, a mãe que você é pro mais novo. Sabe? Um exercício, um desafio. Passe uma semana tentando isso daí. Tá. Sabe? E você vai perceber como você é a mãe do mais velho e como você é a mãe do mais novo. E aí você vai entender por que tem raiva do mais novo. E aí, isso você falando, até hoje, por exemplo, teve um momento que eu saí só com ele de manhã. Nomear isso, né? Ele até falou, não vai, deu não, ela vai dormir. Mas poder falar, não, porque ela ainda é pequena e ela tem que dormir, só vai você com a mamãe. Isso. Esse é o nosso momento. Pra ele também perceber, que às vezes Isso. só vai acontecendo a rotina, se impondo. É super importante. E tem uma coisa, assim, que faz toda a diferença dentro da nossa cabeça, né? A gente só armazena experiências que a gente pode nomear. Por isso que tem terrivelmente pessoas que sofreram abuso sexual e não sabem, e nunca vão saber. Porque foi numa época de vida que elas não sabiam nomear isso. E se eu não sei nomear, o cérebro apaga, dissipa. Não que isso não cause efeitos, não que isso não tenha danos, mas eu não consigo me lembrar e falar sobre isso, né? Então, ele meio que passa batido o registro ali dentro. E aí só ficam as marcas, só ficam as consequências, né, nocivas daquela experiência terrível. Que eu nem me dou conta, que eu nem sei. Imagina trabalhar isso, né? Sim. Então, se você faz uma vivência com ele, só pra ele, especial pra ele, mas você não põe nome nisso, né? Ele tem muito mais dificuldade de aonde eu guardo essa experiência, em que caixinha que eu coloco, em qual estante, em qual prateleira mental isso entra, né? Está abastecendo o meu tanquinho, né? De mãe e filho, de amor? Porque se eu não sei direito o que é, se só foi uma coisa da rotina e não foi por acaso que a outra não foi, né? Então eu perco a chance de ter ali um grande evento emocional com uma ida na padaria. Exatamente. Respondido. Boa? Boa, ótimo. Então a segunda pergunta eu vou para um lado um pouquinho mais pessoal. Você liberou, né? Mas a gente fala muito, você fala, né? Você mesmo fala que é sobre as relações humanas, né? Para além da relação mãe e filho. Mas um pouquinho eu queria trazer da mãe e filha, da filha Isa. Uma experiência que eu tenho no meu maternar muito forte é quando, e olha aqui de novo, estudando, lendo, participando de podcast, fazendo meu próprio podcast sobre parentalidade, mas ainda assim eu encontro heranças emocionais de alguma criação, né? Algo que eu tô replicando, mesmo que em outra escala. Sim. Você teve isso ao longo da sua maternidade? Você percebeu, uau, isso eu tô replicando, isso aqui... Naná, eu vou dizer uma coisa para você. Como modelo de mãe, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu acho que o meu trabalho é replicar. Cara, tentar fazer um pouco mais como ela. Porque a minha mãe,
é muito conectada, ela é muito sentir, ela é muito coração. Então, ela conta que eu era um bebê, eu sou a filha mais velha, e eu ia pegar isso aqui de vidro, ela conta que ela foi orientada que ela tinha que dar um tapa e não pode tirar as coisas do lugar, o bebê que tem que aprender a lidar com essa casa, né? Ela falou que no segundo tapa, ela falou, isso tá errado. Não pode ser assim, que ela morria por dentro. E que ela arrancou tudo da casa, adaptou a casa, fez um ambiente preparado, Uau. sem nunca ter sabido nada sobre isso, Montessori, nada de nada, e me deixou viver, sabe? Me deixou explorar, e me deixou mexer. Então, minha mãe é essa pessoa. Ela é tão conectada que ela conseguia chegar instintivamente, intuitivamente, nesses lugares que eu tive que estudar anos-luz para conseguir, sabe? Então, como mãe, cara, assim, É um modelo super, assim, é alto. super legal o que ela conseguiu. Já tive outras referências no que foi a relação dela com o meu pai. Com o meu pai, ela se colocou no lugar de vítima, viveu um relacionamento abusivo, invertemos papéis, eu fiquei no lugar de defensora dela, fez uma caca, né? Por que eu tô contando essa outra parte também? Pra gente não sair desse episódio achando minha mãe deusa, perfeita, porque ninguém é. Mas ela arrasou como mãe. Entende? Legal. E teve esse BO como mulher. Sim. Porque é isso que é a vida. É isso que é a vida, né? Então, assim, não me percebi em padrões negativos como mãe, porque ela foi essa pessoa conectada, essa pessoa que conseguia ser sensível, escutar ali a criança, tal. Teve um monte de instabilidades, né? E aí, se eu puder dizer um padrão negativo que eu percebi que eu senti falta e que provavelmente eu provoquei um pouco dele na vida atual e não como mãe, como mulher, foi assim, é possível viver tanto tempo sem brigar? E aí acho que de vez em quando eu caçava umas confusões. Que é importante. Não acho importante, eu acho que era a minha referência. Não, mas eu digo ela, às vezes, ter se posicionado. Você pensava assim? Não. Na minha referência, o casal brigava. Sim. E aí eles precisavam brigar e tal. Entendi, como Mas casal. assim, como que eu tô um tempão sem brigar com meu marido? Sim. Existe isso? É possível? Eu acho que de vez em quando eu arrumava uns arranca-rabo, umas confusões, porque era o meu padrão de relacionamento, de casamento, de amor. Era um amor com confusão, com caos. Então eu acho que teve um pouco disso, sabe? E que depois eu fui percebendo que, cara, isso era uma questão dela, deles, isso era a relação deles, não precisa ser assim sua. a minha, né? Então acho que rolou. Uma outra coisa de padrão que eu repeti da minha mamames, que não foi com filho de novo, foi também na relação de casal, que eu acho que foram os maiores BOs aí pra mim, né? Essa história é muito louca. A gente ia se mudar, e a gente se mudou nós vamos fazer 17 esse ano de casados. Nós mudamos 11 vezes. Então é bastante mudança. São bem desapegados. É muita mudança, né? E várias vezes foram mudanças de estado. A gente já morou em São Paulo, a gente casou no Paraná, a gente é de lá, né? A gente já morou em São Paulo, já morou no Espírito Santo, já morou no Ceará. Então foram mudanças importantes, assim. E a gente estava numa dessa mudança de estado, e eu tinha decidido que eu ia terminar o ano aonde eu estava e que ele ia alguns meses antes. E tava em paz, assim, a gente já era casado há vários anos, já tinha o Petros. Então, assim, eu fui ter o Petros já depois de 4 anos de casado, o Petros já tinha mais uns 4 ou 5. Então, assim, já tinha tempo de estrada, eu já tinha histórico, né? Pra decidir isso e ficar bem, e tá tranquila. Até a minha mãe falar, você não devia fazer isso. Isso é uma ameaça para o casamento. Despertou um fantasma, um monstro, e eu vi, alucinava ele traindo ele com outras, ele tendo casos extracurriculares. Fazendo hora extra todo dia e tal, e não sei o que. Eu já loucona, entendeu? Loucona. E, gente, ele falou o nome de uma mulher hoje na conversa, ele mencionou a pessoa e tal. Enlouqueci. Só que a essa altura do campeonato, eu já sabia que essa conta não era dele. Falei, cara, eu não posso jogar essa conta pra ele. Nós temos, sei lá, 10, 11, 12 anos junto. Essa conta não é dele, cara. Ele não tem histórico pra eu jogar essa conta pra ele. Sim. Aí eu falei, foi minha mãe! Aí eu pensei bem, essa conta não é dela. Minha mãe tá falando da experiência dela e tá tentando me proteger. Eu já sou bem grandinha, essa conta é minha. Terapia. Acabou. Entendeu? Fui na terapia. Aí, resumido em algumas poucas sessões, ela falou assim, entendi.
o seu modelo de homem foi baseado no seu pai, que por acaso é o marido da sua mãe. Na época não era mais já, eu acho que já tinham separado, eles separaram depois, né? Mas então, esse homem que ela fala e que ela te dá esse conselho é o seu modelo de pai. Então, acordou esse dragão adormecido de dentro de você, que é o seu modelo de homem, a sua referência de marido. Tudo, tudo. Mas quando você olha agora aqui pra fora pra realidade, você vê que não dá check, é diferente. É isso? É, pode dormir, obrigado, pronto, fiquei bem. Tá bom. Entendeu? Perfeito. Então foi uma história muito interessante. Então, Legal. assim, se eu repetir alguns padrões que me trouxeram mais dor e sofrimento e busca de fazer diferente, foi mais na relação de casal do que como mãe. Como mãe, quanto mais eu me aproximo do modelo dela, melhor eu fico. Que lindo. Legal. Ela é maravilhosa. Mãe Mãe da que ama. Isa. Muito bom. Muito Tá bom, né? Bora trocar Abri de volta. muito já na minha vida. Você deixou eu falar. Eu adoro. Ai, que delícia, Muito gente. Falamos um pouquinho aqui desse desejo de ser perfeitas, né? Como mães, a gente até em bastidores trouxe um pouco disso, né? E eu tava pensando que eu acompanhei um menino de 20 anos que chegou na hora de ir pra vida, ir para o mundo, deu uma travada, Naná. E ele tinha pais perfeitos. Tinha sido incrível. A infância tinha sido maravilhosa, os pais tinham estudado, tinham acertado em tudo e tal. E era isso que travava ele. Tipo assim, como eu vou alcançar essa Sim. perfeição? Esse sarrafo tão alto? Como eu vou ser, né? O que eles Um são? peso muito pesado. Então, amiga, a gente não tem saída. A gente vai traumatizar, a gente vai deixar uns BOs para eles resolverem, e é assim que a gente vive a vida e cresce e aprende, sabe? Nem temos a esperança de sermos Não, perfeitas. não. Apenas buscamos melhorar a cada dia. Porque A melhor esse mãe modelo, possível né? que eu consiga ser. Isso, e esse modelo de buscar ser melhor a cada dia é uma bênção para a vida deles, né? Essa consciência. É lindo. Bom demais, Obrigada, bom demais. Isa, muito bom. Eu tô apaixonada, adoro, quero conversar Nossa, horas. eu também. Faremos. Ainda bem que agora tem os dois lados de podcast. Boa, boa, teremos próximos. Isso. Amore, a gente tem também, neste nosso podcast Estrela Guia, nessa construção de produto, né? E ele vai se construindo, é tão interessante, né? Você decide algumas coisas e de repente o programa vai tomando forma, Claro, né? ele vai se impondo. É muito interessante. E uma das coisas que a gente trouxe é a entrega do troféu Estrela Guia. Ah, uma surpresa. Eu tava falando, mas o que ela passou comigo antes? Ele não tinha mais nada, é uma surpresa. É a surpresa. Que é assim, pensando no caso que você escolheu trazer pra gente, né? E pode ser alguém que está aqui, pode ser você mesma, pode ser quem não está aqui, né? Quem foi a pessoa que iluminou, né? Esse processo, essa história, essa situação, e que você acha que merece o troféu Estrela Guia nessa história? A minha avó materna, Uau! Dona Nair. Você falando da sua mãe, que ela acertou em tudo. Eu não sei se ela acertou em tudo como mãe, mas como avó, ela foi uma baita guia. Esses Traz dias. um lencinho pra ela, Nossa, gente. meu Deus. Traz um lencinho pra ela. Toda a minha maquiagem que eu me produzi. Mas quando eu falo dela, eu fico muito emocionada mesmo. Eu tava. Esses últimos dias eu tava conversando sobre uma experiência negativa que eu tive na minha vida. E enquanto eu estava vivendo essa experiência negativa, obrigada. Minha avó foi muito dura comigo na época. Dura, porém com muito afeto, com muito amor e me guiando, me conduzindo para um caminho mesmo, falando, ó, por aí, se você pisar vai queimar, não vai dar certo. E na época eu, como uma adolescente, eu ainda era, devia ter meus 17 anos, eu não entendia. E hoje, como mãe, aos 36 anos, ela não está mais aqui. Eu entendo perfeitamente o que ela queria fazer e o caminho que ela queria me mostrar e me guiar. Uau! Então o troféu com certeza vai para ela. Ai, que linda. Então, ó, você receba em nome dela. Ah, obrigada. Com muito, muito, Que muito lindo. carinho. Obrigada, Isa. Que lindo. Amei. Que seja aí um símbolo desse amor todo, né? Que a gente fica com algumas pessoas que Uau. passam assim, com muito carinho, com muita. Sim. Né? E quando você fala, ela foi muito dura, mas com amor, Uau. não é? Como é difícil.
Né? É um desafio e é o Sim, equilíbrio, né? sim. A firmeza que não perde a Que não conexão, perde. né? Que consegue ser estrutura para a Sim, gente crescer mais, para a gente ir mais longe, né? Que adorei. lindo! Se tivesse uma frase que resumisse tudo que a gente viveu aqui, que você quisesse deixar brilhando na mente das pessoas, o que você diria? Ai, nossa, são tantas, mas acho que uma frase que me marcou dessa nossa conversa, mais do que uma frase, um conceito, assim, que eu tô pronta para me escutar meu coração, sabe? Assim, claro que a gente nunca tá 100% pronta, mas que essa bagagem como filha, como mãe, como podcaster, como estudiosa do assunto, dá para eu confiar um pouquinho mais no meu instinto materno já. Maravilhosa, que lindo, querida. Obrigada, viu? Obrigada, Isa, muito Obrigada bom. demais, eu amei. E obrigada a todo mundo que ficou até aqui e escutou as nossas conversas também. Muito bom. É tão bom, né? A gente bate papo e o Nossa! povo interage com a É, porque parece gente. tão íntimo e de É, repente vai para o mundo. é isso. Ai, que delícia, gente. Você que fez parte disso, deixa os seus comentários, deixa aí, né, a sua observação do que mais te tocou, se ficou alguma dúvida, né? O que que você achou? Quem mais você quer ver sentadinho aqui batendo esse papo gostoso com a gente? E a gente sempre, sempre, sempre quer a tua participação nesse processo, viu? Lembra também de iluminar a vida de alguém? Manda esse episódio aí nos grupos que você faz parte, né, para você poder compartilhar coisas boas que mudam a vida. Eu espero de todo o coração que tenha te tocado tanto quanto me tocou essa conversa aqui. Ó, você pode ter mais da disciplina do equilíbrio também na tua vida, em forma de cursos. Nós temos vários para pais, profissionais da área da educação, da infância, e também você pode levar para a escola da sua criança. Pergunta lá se eles já conhecem, fala para entrar em contato com a gente, porque a gente tem certificação internacional em disciplina do equilíbrio para toda a equipe pedagógica de qualquer escola, tá? Então fala com a gente, tem muita coisa linda para você do lado de cá. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, engaja que a gente precisa. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações e no mais, gratidão sem limites. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia. Beijão, tchau! Mas às vezes a gente se distanciou muito da gente mesmo, dos nossos sinais. O brinco caindo. Adoro! Falha nossa, nós vamos ter só as falhas depois. Essa parte é boa também.